São Paulo 4, Mirassol 1. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Portal do São Paulino. Acabou o jogo pelo Campeonato Paulista, São Paulo 4, Mirassol 1. Uma vitória incrível do São Paulo, uma goleada, mas que tem ainda assim alguns poréns. Eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo e também se inscreve no canal. A gente está aqui na nossa meta de chegar nos 1000 inscritos para a gente finalmente conseguir monetizar um canal, então deixa aqui a sua inscrição. Bom galera, vamos lá, o São Paulo entrou em campo com exatamente o mesmo time do Santos, ou seja, era exatamente como o Zubeldia tinha falado de que ele iria com a mesma escalação. Ele iria utilizar o mesmo time duas vezes e na próxima partida ele vai com o time reserva. Então era obrigação desses jogadores dar resposta depois da partida horrível contra o Santos. E o São Paulo começou muito bem com o gol de Oscar. Na verdade, o Oscar faz um cruzamento. No primeiro momento, todo mundo achava que tinha sido o Caleri que tinha feito o gol, mas o gol foi dado pelo Oscar. Foi o segundo gol dele com a camisa do São Paulo, o segundo gol no Morumbi. Depois, o São Paulo toma um gol num vacilo defensivo, enfim, e aí as coisas começaram a ficar meio esquisitas. A galera começou a ficar mais impaciente. Mas no final do segundo tempo, também com a falha do Mirassol defensiva, o Caleri finalmente desencantou e fez o primeiro gol no ano e o primeiro gol depois de bastante tempo. E aí o São Paulo foi com 2-1 para a segunda etapa. E esse gol foi extremamente importante para o São Paulo conseguir sair com a vitória e tirar mais, assim, tirar o peso também nas costas, né, para não chegar no segundo tempo com o jogo empatado. Aí o São Paulo começou o segundo tempo da mesma maneira. O São Paulo ele tem muita qualidade com a bola, principalmente por causa da excelente qualidade do Oscar. O Oscar é um outro nível de jogador, ele é claramente o melhor jogador do São Paulo para mim, e além disso ele melhora muito mais o Lucas. Então a dupla Oscar e Lucas tá incrível, e não só eles, mas o resto do time do São Paulo também jogou muito bem ofensivamente. O Caleri jogou muito bem também, por exemplo. Só que o problema do São Paulo, na minha opinião, é a sua recomposição. É muito fácil entrar na zaga do São Paulo. Então, por exemplo, o Mirassol teve diversas oportunidades, principalmente vindo do lado esquerdo de ataque, que conseguia entrar na zaga do São Paulo. Então o Mirassol não conseguiu fazer mais gols, mas mesmo assim o São Paulo deu muita oportunidade, e eu acho que isso é uma questão. O Zubeldia tem que encontrar um meio termo. O São Paulo está muito bem ofensivamente, consegue criar muita jogada, mas acaba sendo muito exposto na defesa e, enfim, acabou que só tomou um gol hoje, é verdade, acabou saindo com a vitória 4-1, mas, por exemplo, a gente viu no jogo passado que tomou 3, né? Então eu acho que isso é uma questão que a gente ainda tem que analisar e o Zubeldia tem que melhorar. Aí depois o São Paulo fez o 3-1 com uma excelente jogada ofensiva e um passe do Oscar, mais uma assistência do Oscar para o gol do Enzo Dias, que por sinal mais uma vez jogou bem. Foi o primeiro gol do Enzo Dias com a camisa do São Paulo. E depois o quarto gol é um gol do André Silva. O André Silva, que entrou no segundo tempo no lugar do Caleri, fez o 4-1. Ele quase faz o quinto gol no último lance do jogo, mas enfim, foi o suficiente para fechar o placar 4-1. Como eu falei, o São Paulo jogou muito bem ofensivamente, vários destaques positivos. Acho que o Oscar é o melhor jogador da partida, o Lucas jogou muito bem, o Caleri jogou muito bem, outros jogadores também jogaram muito bem. Por exemplo, eu gostei da entrada do Ferreirinha, eu gostei da entrada do André Silva, eu gostei da entrada do Bobadilha, achei que o Pablo Maia jogou muito bem, Enzo Dias jogou muito bem, mas ao mesmo tempo tem alguns jogadores do São Paulo, e principalmente a defesa do São Paulo, não vem bem, porque o time adversário consegue atacar o São Paulo muito facilmente. E aí, alguns destaques negativos são para mim o Igor Vinícius, cara. O Igor Vinícius é, na minha opinião, disparado o pior jogador do São Paulo desse time titular. Inclusive, o Ferrarese entrou no lugar do Igor Vinícius no segundo tempo. Ele entrou bem mais cedo do que nos últimos jogos, e eu achei que o Ferrarese foi bem melhor. Não só defensivamente, o Ferrarese conseguiu ajeitar a defesa do São Paulo, mas também o Ferrarese conseguiu ir pro ataque algumas oportunidades e ele foi bem. Então, assim, o Ferrarese, por exemplo, eu acho que ele tem totais condições. Eu já falei isso aqui no vídeo anterior, que na minha opinião o Ferrarese deveria ser titular do São Paulo, tá? Até para conseguir equilibrar esse fato de você ter 4 atacantes lá na frente. E aí você consegue equilibrar colocando um zagueiro de lateral esquerdo. Então, na minha opinião, o Ferrarese é muito melhor do que o Igor Vinícius. Então é isso, galera. Esse foi o jogo. Foi um excelente jogo ofensivamente do São Paulo, 4-1. Próximo jogo vai ser no sábado contra o Bragantino. Para escolher agora o principal jogador da partida, não tenho como escolher outro cara a não ser o Oscar, cara.
quando você faz um gol, dá assistência, o primeiro gol foi o primeiro da partida, e não só isso, né? Mas tudo que ele faz, o toque na bola, todas as jogadas ofensivas praticamente saem com ele. Cara, ele tem uma capacidade muito diferenciada de enxergar o jogo, do estilo de jogo, né? No próprio terceiro gol, por exemplo, ele dava para chutar, mas ele claramente percebe que tá vindo alguém livre atrás, então ele toca também para dar assistência, né? Porque ele é também esse jogador da assistência. Ele é um jogador que tem essa solidariedade, né? Então, cara, Oscar, principal jogador, pior jogador Igor Vinícius, mas mesmo assim não vamos se concentrar tanto aqui nos fatores negativos do jogo. Eu acho que tem muito mais pontos a comemorar. O São Paulo tira um peso das costas depois do jogo horrível contra o Santos, e principalmente porque o Mirassol é um time de Série A, né? Pode ser que você não saiba aí, né? Porque o Mirassol geralmente não, é um time pequeno, é um time que sempre era muito visto apenas como time de Campeonato Paulista, mas o Mirassol conseguiu subir para a Série A, um feito incrível. Então, assim, o São Paulo venceu um adversário que ele vai jogar no mínimo mais 2 vezes no ano no Brasileirão. Então, excelente partida. Próximo jogo agora no sábado contra o Bragantino, e que deve ser o time reserva que vai jogar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre a partida de hoje, se você concorda com a minha opinião. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal para a gente chegar nos 1000 inscritos e conseguir a tão sonhada monetização. Muito obrigado, até a próxima e tchau.